Isso aqui é, tipo, esquisito. Na sexta-feira eu tinha mencionado na página do Facebook sobre o lançamento deste livrinho aqui, Horror na Colina de Darrington, de M.V. Barcelos. Ele é um autor novo, bem jovem, e tem uma escrita bem fluida, bem tranquila, bem fácil de ler. Apesar de ter esse horror enorme aqui, ele não é um livro de horror. Diga-se, o que a gente entende por horror? Não é uns jogos mortais da vida, não é Jason, não é nada disso. Não tem um monte de sangue, não tem um monte de nojeira. Porque o horror na Colina de Darrington é na Colina de Darrington. Ele é só um episódio, é só algo que é narrado pelo personagem, mas o livro em si ele é de terror, ele é de suspense, ele trata muito do sobrenatural. Você não precisa ficar preocupado se você tem nojinho de sanguinho, porque ele não é disso. Ele é bem tranquilo nesse sentido. Ele usa mais o seu psicológico, você vai ficar com medinho de dormir à noite. Mas se você comprou um livro de terror, imagino que é isso que você queira. Então, teve esse lançamento no dia 30? No dia 30, véspera de Halloween. Foi muito conveniente, foi muito bacana na Saraiva do New York. Quem não foi, perdeu. Teve comes e bebes, foi bem bacana. E agora vocês já podem comprar o livro, eu acho que dá R$27 na Saraiva. Ele é pequenininho, ele não é 14 por 21, aquele formato padrão de livros, né? Geralmente Harry Potter, toma com base o livro do Harry Potter, que é 14 por 21, ele é menorzinho. Ele é fininho, ele parece um livrinho de contos ou uma novela. Ele é bem fininho, bem rapidinho, você pode ler no caminho do metrô se você quiser. Se for tipo eu, em uma viagem de metrô você já leu ele. Ele é muito rapidinho. E ele foi diagramado para ser bem clássicozinho, assim. Ele tem... As páginas dele são trabalhadas com artezinhas. Bem legalzinho. Tá vendo? Ele é bem bacaninha. Tem aqui o autor no final, né? Normalzinho. Muito bacaninho o livro, muito bem feito pela talentos da literatura brasileira. Então vamos falar um pouquinho da história para vocês entenderem o contexto desse livro. Na verdade, é uma narração do personagem principal, que é o Ben Simmons. Ele tem 17 anos quando tudo acontece, que é esse horror na Colina de Darrington aqui, esse episódio. Que é basicamente o seguinte, ele tem 17 anos, ele trabalha num pub, ele é órfão, ele mora num orfanato. E ele, de vez em quando, vai pra casa dos tios pra ajudar nas férias ou algo assim. E acaba que a tia dele tem um derrame. Ela fica de cama. Ela não fica no hospital, ela fica em casa mesmo. É uma história bem clássica norte-americana, assim. Ela se passa, inclusive, nos Estados Unidos. Então, ela fica na cama, com aparelhos e tudo mais. E ela não consegue fazer nada. E o tio, para dar conta das contas e tudo mais, das despesas, com tudo, ele trabalha muito, então ele fica muito fora. E a prima dele mais velha, a prima do Ben mais velha, ela tá na faculdade. Ela tem mais ou menos a mesma idade dele. Há uma faculdade em outra cidade, então ela não tem como ajudar a família também o tempo inteiro. E ele tá mais próximo nesse sentido. E tem a Carlinha. Carlinha é a priminha mais nova, ela tem acho que 5 anos, algo assim, eu esqueci. Ela é bem novinha, bem criancinha e ela precisa de cuidados, ela precisa de ajuda, porque ela fica sozinha na casa praticamente, porque a mãe dela tá um vegetalzinho, né? Então não tem como cuidar da menina. Então, pra isso, o Ben vai lá ajudar a família dos tios pra poder cuidar da Carlinha. Aí ele vai lá, como ele sempre foi, né? Pra cuidar da menininha, só que tudo de errado acontece. Parece um monte de besteira, um monte de troço, pra não falar um monte de merda. Parece um monte de zoeira na vida dele. Tudo de errado. Acontece umas paradas sobrenaturais lá, ele vê uns fantasminhas, sente um medo, parece uns demôniozinhos. Aí, no meio da coisa, junta uma seita. Enfim,
É uma coisa bem bruta, assim, que acontece com o menino de 17 anos. Você fica com uma dó do menino, você fica com uma pena, porque é muita merda que acontece, uma em cima da outra, e aquilo não acaba. E tem que tomar umas decisões, assim, muito difíceis. A narrativa, ela é feita de uma forma que você tem a impressão que você tá numa salinha, né? Você tá ali observando ele contar, postumamente não. Postumamente as pessoas morreram. Tá contando depois daquilo tudo que aconteceu, uns 11 anos depois, ele tá comentando com alguém, está contando essa história traumática pra alguém. Pode ser um doutor, um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, pra alguém. E você tá ali ouvindo. Tem momentos que você se pergunta, tipo, será que isso aconteceu mesmo? Tipo uma ilha do medo da vida. Será que isso é coisa da cabeça dele? Ele vai parar num sanatório, né? Depois disso tudo. Então você realmente fica bem reflexivo com essa história. Uma história bem boa. Ela tem ação pra quem gosta de ação. Ela tem reflexão pra quem gosta de pensar. Ela não é uma história entregue, assim, de bandeja pra você. Uma história que você precisa raciocinar. E dá um medinho brabo. Então, se você achou essa história interessante, que é bem interessante, bem rapidinha, você deveria ler. Vamos falar agora do que eu fiz nesse livro, do que eu trabalhei nesse livro também. Como é que funcionou? O Barcelos, que é o autor desse livro, ele entrou em contato comigo e pediu para eu revisar o livro dele, fazer a primeira revisão do manuscrito dele. E foi o que eu fiz. Só que antes eu editei o livro dele, ou seja, eu dei sugestões, opiniões sobre o que poderia cortar, o que não encaixava muito bem de acordo com o público-alvo dele, como ele poderia melhorar certos trechos, erros de consistência, algo que ele disse no início e que se perdeu depois, ou então detalhes que poderiam tornar a história mais interessante, coisas que ele poderia focar mais. Depois eu fiz uma revisão gramatical, né, para adequar a língua à nova ortografia. Ajudei na revisão de diagramação, que ele mandou a prova, né, da editora para eu dar uma olhada, e eu dei umas ideias, umas sugestões sobre coisas que ficaram meio, né, enfim, nem tudo pode ser implementado, às vezes por questões de prazo ou por questões de, não sei, mas nem tudo é implementado, mas a gente tem que olhar. E eu também escrevi coisas nesse livro. Eu escrevi essa partezinha de trás aqui, que a gente chama de quarta capa, que muitos conhecem como sinopse do livro. Foi eu que escrevi, tirando a parte do amálgama de suspense, não foi eu que escrevi não. Tirando isso, foi eu que escrevi. Eu também escrevi as orelhas do livro. Esse livrinho aqui não tem e-book, ele só tem físico, mas é só amor, porque ele é levinho, ele é fininho, então dá pra você guardar em qualquer lugar se você não tiver espaço, assim como eu. Então é isso, espero que vocês gostem do livro, espero que vocês leiam. Vamos privilegiar a escrita nacional, galera. Vamos valorizar o que é nosso, que é muito bom. Abraços!